vocês? Espero que estejam bem. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus, para que Ele possa nos abençoar sempre, com muita saúde, né? Muito amor. É isso que eu desejo para cada um de vocês, certo? Aqui na nossa agenda de geografia do livro Macho e Criança, nós iremos fazer uma revisão, certo? Da região sudeste, mas hoje nós faremos a revisão envolvendo as características gerais e os aspectos humanos, certo? A economia da região sudeste e os aspectos naturais nós iremos fazer na próxima aula uma revisão sobre esses dois capítulos, ok? Então vamos ver a atividade. Vocês irão fazer a página 268, a primeira questão, na 270 a quarta questão e farão a página 271. Como atividade extra, vocês irão fazer a página 268, a segunda questão, na 269 a terceira, e a página 272 e 273. A 272 é somente um texto, que é justamente para responder a 273, ok? Então, é isso. Essa agenda está disponível no site do Colégio 21 Educar e na descrição desse vídeo. A gente vai apagar para a gente começar as explicações. Prepare o material, abram o livro de vocês na página 236. Bom, crianças, agora nós vamos fazer a nossa primeira revisão da região sudeste, falando sobre a formação da região sudeste e os aspectos humanos, como se formou a população da região sudeste. Na próxima aula, nós iremos fazer uma outra revisão envolvendo os aspectos naturais e também a economia da região sudeste. Bom, abram o livro de vocês na página 236. Bom, vocês já sabem, né? Aqui porque nessa aula nós iremos revisar, nós vamos relembrar o que vocês já viram sobre a região sudeste. Então vamos lá. Então vocês já sabem que a região sudeste ela é formada por 4 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Vejamos aqui no mapa que Rio de Janeiro tem como capital Rio de Janeiro, São Paulo, a capital São Paulo, Minas Gerais, a capital Belo Horizonte e Espírito Santo, a capital Vitória. No mapa nós podemos observar, nós podemos inclusive fazer várias observações em um mapa. Nesse mapa nós podemos ver o tamanho da área, né? A extensão territorial de cada um desses estados aqui. E nós podemos observar que Minas Gerais é o estado que tem a maior extensão territorial e Rio de Janeiro é o que tem a menor, certo? Outra observação aqui no mapa é que o estado de Minas Gerais é o único estado dessa região que não é banhado pelo Oceano Atlântico, ok? Bom, agora nós iremos falar sobre a formação da região sudeste. Ok? Como foi que se formou essa região? Em que ano ela se formou? Será que sempre ela existiu? Bom, vamos lá, né? Os estados que fazem parte da região sudeste, antes eles faziam parte de outras regiões, como por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, eles integravam a região sul, certo? Depois, Rio de Janeiro passou a integrar, juntamente com Minas Gerais, né? E também Espírito Santo, a região leste meridional. E depois esses estados, juntamente com Bahia e Sergipe, formaram a região leste. Somente em 1970, certo? É que foi formada a região sudeste, certo? Aqui na página 237 do livro de vocês observem aí que tem 3 mapas. E esses mapas mostram, né, como era a divisão territorial, certo? E as mudanças que foram ocorrendo ao longo desses anos, certo? E é válido ressaltar que, eu já falei até inclusive nas nossas aulas de geografia, que existem alguns fatores, certo? Existem alguns fatores que fazem com que os estados eles vá formar determinada região, certo? Os estados da região sudeste, esses 4 estados, né, eles têm algumas semelhanças, alguns fatores, né, que determinaram que eles fossem, né, que eles fizessem parte da região sudeste. Fatores esses que eu posso aqui citar alguns, né, o relevo, o clima,
a vegetação, também podemos incluir economia, certo? População, certo? São alguns fatores que fazem com que, depois de estudado, observados, né, eles, depois dessas observações, eles vão colocar esses estados para fazer parte daquela região, assim como aconteceu na região Nordeste, na Norte, e depois nós iremos estudar Centro-Oeste e a região Sul, certo? Bom, continuando as explicações, né, nós vamos falar agora um pouquinho, lá na página 240, sobre os aspectos humanos da região Sudeste, né, sobre a população da região Sudeste. Nós já sabemos que a região Sudeste, ela é a mais populosa, certo? É a região que tem o maior número de pessoas, certo? Inclusive, o estado de São Paulo é o mais populoso, certo? Da região Sudeste e também do Brasil, certo? E existem alguns fatores que contribuíram para isso, para que essa região ficasse tão povoada, certo? E vamos descobrir isso agora. Bom, na página 240, vamos observar um mapa que tem na 240, é um mapa da distribuição populacional. Nesse mapa é possível observar uma irregularidade, né, na distribuição da população. Nós observamos que a maioria das pessoas, né, a população se concentra mais nas capitais dos estados, certo? Então isso causa uma irregularidade, né, uma distribuição irregular no número populacional, ok? E como foi que se formou essa população, né? De onde veio tantas pessoas para a região Sudeste? O que motivou, o que atraiu essas pessoas para a região Sudeste, né? Vamos ver aqui um pouquinho da história. Página 241. Certo? Bom, formação da população da região Sudeste, certo? Como eu já falei, né, a população se concentra mais nas capitais. Bom, no século XIX, certo, muitos imigrantes, eles foram para a região Sudeste para trabalhar nas fazendas de café, certo? Justamente quando, né, a mão de obra escrava, ela estava proibida, né? Não tinha mais, né, a questão da mão de obra escrava. Então, os imigrantes, eles vieram para o Brasil justamente para trabalhar primeiramente nas lavouras de café. Como o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro tinha essas lavouras, né, como a gente já viu como foi que chegou o café até o Brasil, e aí então essas pessoas foram, né, trabalhar nas lavouras. Depois disso, um outro fator que contribuiu para essa população da região Sudeste aumentar tanto foi a questão da industrialização, certo? Foi um dos fatores também que atraiu tantas pessoas de dentro do Brasil mesmo, né, os migrantes, como também pessoas de outros países, né, os imigrantes. Então, isso foi atraindo várias pessoas, né, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego. Eles foram para a região Sudeste, né, e aí muitos se fixaram lá, certo? Então, o estado de São Paulo, né, que é onde se concentra, né, o maior número de indústrias, é um estado bastante populoso, certo? E a região Sudeste em si, ela é bastante populosa também, ok? Muitos imigrantes vieram, como japoneses, espanhóis, mas principalmente os italianos, ok? Bom, mas também, gente, é bastante numerosos os números de afrodescendentes, certo? São encontrados também na região indígenas, remanescentes de povos que já habitavam as terras, que hoje formam a região Sudeste, certo? Antes dos portugueses chegarem até a América, ok? Bom, agora nós vamos falar, né, das duas grandes metrópoles, que são São Paulo e Rio de Janeiro. São consideradas grandes metrópoles, né, por serem também, né, cidades grandes, mas não é esse o motivo principal. O motivo principal é pela influência que essas duas metrópoles têm com relação às pessoas que moram lá nessas cidades, como também pessoas que moram em outras cidades, em todo o território brasileiro, né? Porque ela vai influenciar na questão da cultural, econômica, também na parte de medicina, nas descobertas, nos estudos realizados, certo? Principalmente em São Paulo, que é uma grande metrópole, né, do território brasileiro. Então vai influenciar sim a vida de todas as pessoas do Brasil, certo? Por isso são consideradas grandes
grandes metrópoles, né? Justamente por esses motivos, esses fatores, ok? Bom, meninos, na página 244 fala sobre o folclore, né? E o que é folclore? São as manifestações culturais que acontecem nas regiões, né? É a identidade de um povo, né? É a cultura, é o que acontece dentro daquela região, porque nós sabemos que as regiões, elas apresentam, né, as suas características próprias, certo? Com relação à cultura. Então, a região sudeste também tem algumas características com relação às suas manifestações culturais que são típicas da região sudeste. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Cultos e festas populares, né? Podemos citar a festa do Divino, romarias, certo? Podemos também ver a festa de Iemanjá, São Cosme e Damião, as festas juninas, carnaval, danças e folguedos, samba, congada, folia de reis, catira, cirandas, lendas, saci pererê, lobisomem, mula sem cabeça, artesanatos, trabalhos em couro, madeira, pedra, sabão, prata, cerâmica, pratos típicos, tutu de feijão, feijão tropeiro, torta capixaba, angu mineiro, moqueca capixaba, feijoada. Bom, nós podemos ver, né, que o folclore e as manifestações culturais, elas também são bem ricas, variadas, né, e presentes na região do Sudeste, certo? Então, até aqui nós vimos, né, as características gerais, nós vimos como se formou a região Sudeste, como se deu a formação da população da região Sudeste, ok? E vimos também alguns exemplos, né, de manifestações culturais do folclore da região Sudeste. Na nossa próxima aula, nós iremos continuar a revisão, né, nós vamos falar dos aspectos naturais e também da economia. Agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo para fazer as atividades que estão propostas para vocês. Quando vocês terminarem, a gente faz a correção da atividade, ok? Então podem pausar o vídeo até já. Voltamos, né, com as correções. Primeiramente, a gente vai corrigir a atividade extra da aula passada, certo? Foi a página 267, onde fala sobre o PIB, certo? Aí tem 3 pontinhos que são perguntas. A primeira é para você explicar com suas palavras o que é PIB, certo? Bom, a sigla significa Produto Interno Bruto. Aí você explica, certo? O que significa o PIB, certo? Aí você fala, pode escrever com suas palavras, ok? Aí já não colocou aqui a resposta. Bom, segundo pontinho diz assim: o que significa a frase? O PIB não faz distinção entre uma boa atividade econômica e uma atividade econômica ruim. Lembra que na aula eu pedi para que vocês lessem o texto da página 267? Bom, aqui tem um autor, né, que fala sobre isso, certo? Ele fala aqui que o PIB ele não faz distinção entre uma boa atividade econômica e uma atividade econômica ruim. O que ele quis dizer com isso? Vamos ver aqui, ó. O autor defende que o PIB não deveria ser medido apenas pela quantidade de produtos produzidos e consumidos, mas também pela qualidade de vida, certo? É isso que significa essa frase. Analise o quadro e responda. Em qual região o PIB cresceu mais e em qual esse índice cresceu menos? Nesse quadro da página 267. Bom, a região norte apresentou o maior crescimento e o menor na região sudeste, ok? Pronto, pois confiram essa página, atividade extra. Agora vamos corrigir a atividade de hoje, ok? Página 268, primeira questão. Pronto? Vamos lá, né? Bom, vamos corrigir a página 268. Primeira questão. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Atualmente, o setor de serviços da região sudeste é o mais desenvolvido e assim a região tem grandes centros de comércio, saúde, educação e lazer. Os solos férteis da região e as condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades industriais, como as modernas vias de transporte, matérias-primas, energia e mão de obra, foram fundamentais para o rápido crescimento dos setores primário e secundário no Sudeste.
Por isso essa região assumiu grande importância na economia do Brasil. A. Porque a região sudeste é importante para a economia do país? Porque a região apresenta o setor de serviços mais desenvolvidos do país, não é isso? Ok? Se você tiver acrescentado mais, ótimo, não tem problema não, viu? B. Qual é a região mais industrializada do Brasil? Região sudeste. C. Cite os 2 municípios do sudeste que têm grande importância econômica para o país. São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são as 2 grandes metrópoles. E agora a página 270, pois a 269 é atividade extra. Quarta questão. Qual é a matéria-prima destes produtos? O primeiro produto, né, as latinhas, é o alumínio, que é o extrativismo mineral, né? A outra imagem é a luva, né, feita de borracha, né? O látex é a matéria-prima, extrativismo vegetal. E o carrinho de madeira, né? A matéria-prima é a madeira, extrativismo vegetal. Certo? Confiram. Essa questão aqui, a quinta, eu não passei para vocês, certo? Depois a gente vai passar essa pesquisa. Agora vamos corrigir a 271. Pronto, vamos lá. Bom, gente, aqui na página 271 tem um mapa, né, das indústrias, a distribuição das indústrias, certo? Aqui vamos ver a primeira pergunta. Ó. Observe o mapa a seguir, depois responda as perguntas abaixo. A. Que tipo de informação esse mapa apresenta? Apresenta informações sobre os tipos de indústrias que há no Brasil, certo? Aí tem uma legenda, né? Vocês observaram, e os tipos de indústrias. B. Segundo o mapa, qual é o estado e qual é a região brasileira com maior diversificação industrial, ou seja, com maior número de diferentes tipos de indústria? O estado de São Paulo, né, e a região sudeste, né, bem diversificados os tipos de indústria. Ok? E na letra C diz assim, que tipos de indústria predominam no estado e na região onde você mora? Bom, no estado do Ceará, né, e na região nordeste. Bom, de acordo aqui, né, com o mapa, nós podemos observar que predomina, há também uma diversificação, mas a que predomina mesmo são as indústrias têxtil, vestuário e calçados, certo? Tanto no estado como na região, ok? A gente percebe que há vários tipos de indústria, mas a que predomina são essas, ok, meninos? Pronto, confiram. Agora, vocês têm as atividades extras para realizarem, certo? E na próxima aula nós continuaremos com a revisão sobre a região sudeste. Então, até lá. Beijos para vocês.